Em cada vinil há uma história, segunda parte com Márcio Braz, colecionador, apreciador e restaurador de vinil, que é de Tubarão, está aqui nos estúdios da Monte Carlo, e a gente vai retomar a nossa conversa, que nós paramos com discos que eram trilhas sonoras de filme, também aqueles compilados com vários artistas que eram famosos da época, rock nacional, rock internacional, e o Márcio vai dar sequência aqui à coleção dele. Márcio, quais os próximos LPs aí que tem história bacana pra gente saber? Certo. Bom, temos aqui também do filme 2001, Odisseia no Espaço. Esse filme também é maravilhoso e a trilha sonora não Incrível fica também. atrás, né? Então esse aqui também é outra relíquia da minha coleção. Aqui eu trouxe um exemplo, um disco do Astor Piazzolla. Isso aqui é um exemplo de uma capa sanduíche, que se chamava na época, que na minha opinião não devia ter saído de linha nunca, né? Você pode ver que a capa ela fica lacrada, né? E o próprio plástico ele já é externo, já é interno, ele conserva bem. Faz uma coisa só. Então isso aqui era muito bom, sempre conserva muito a capa, era chamado a capa sanduíche. E depois os gravadores acabaram tirando, provavelmente por questão de custos, né? Os discos comemorativos, né? Brasil tetracampeão. Então quer dizer, Brasil ganhou a Copa, lança um disco, né? Ó, aqui um tributo ao nosso querido Ayrton Senna. Ayrton Senna, que bacana, né? Esse disco. Então, eram Tema da discos... Vitória, Suíte da Despedida, Canção da América. Que bacana, Márcio. Isso. Aqui eu trouxe um exemplo de um single, né? Que era enviado às rádios. Né? A gravadora estava lançando ali novo trabalho de determinado artista. Lançava o single, era o disco, uma música em cada lado. Normalmente um disco de excelente qualidade. E era para promover aquela música de trabalho do... E era enviado assim, do cantor. Com a capa... Normalmente ou com a capa assim, toda branca, genérica, ou às vezes a capa com o timbre da gravadora. Né? Mas era assim. Para anunciar o artista, para saber se a gravadora ia comprar a ideia, ia comprar a música do cantor e compositor. E esse outro aqui, inclusive, também é single, só que esse aqui eles fizeram assim um pouco diferente, eu achei bem interessante. Quando o Sidney Magal lançou o terceiro álbum dele, na época ele fazia muito sucesso, então a gravadora dele, a Polygram, lançou esse single aqui, enviou às rádios, tá? Além das músicas do novo trabalho já estarem aqui, entrevista também, né? Essa entrevista era para as rádios em todo o Brasil colocar no ar. E a primeira faixa, o próprio Sidney Magal se dirigindo aos radialistas, aos comunicadores, agradecendo, uma conversa dele com o pessoal do rádio. O pessoal da comunicação. Eu achei isso assim bem inovador, tal, né, na época. Acho que foram poucos que fizeram isso, ou então só ele fez isso, né? Foi a primeira vez que eu vi alguma coisa assim, né, de um artista... Se dirigia aos próprios locutores. Exatamente, uma conversa assim, direta, né, pro pessoal da comunicação, achei bem interessante. E tínhamos também as rádios que lançavam seus discos, né, esse aqui é da extinta, né, Rádio Universal FM. Né? Isso também fazia muito sucesso. As rádios lançavam... A sua própria coletânea. Sua própria coletânea, né? Que eram aquelas músicas que mais tocavam na programação, né? E isso vendia também muito bem. Gravadoras que lançavam também o disco com seu próprio nome, ó, um promocional da CBS, fazia uma coletânea, lançava, também era muito bem-vindo sempre. Bonnie Tyler, Michael Jackson, The Police. Inclusive você vê que coletânea, né? Uhum. Essa aqui Supertramp. A CBS caprichou. Escolhi dar dedo, né, as músicas. Caprichou realmente, né? Aí também temos outro grande sucesso de LP venda. do Costinha, gente. Os Comediantes, exatamente. O Márcio tem até o LP do Costinha. O Costinha lançava muito disco, como Ari Toledo, como Jô Soares, Chico Anísio. Então isso também era muito comum, assim, na época, o comediante lançar o disco dele. A pessoa podia ouvir um stand-up em casa, né? Tranquilo, botava o disco ali e se divertia. Stand-up em vinil. Exatamente. E aí os temas de novela também. Isso aqui também marcou a época. Essa é minha mãe tinha. Rainha da Sucata. Que eu também gosto muito. Como eu sou fã de coletânea, e os temas de novela traziam, assim, coletâneas com aquilo que havia de melhor na época em que a novela estava no ar, né? E muita música internacional, né, Márcio? Muito. Até normalmente eles lançavam, assim, um disco com o tema nacional e o outro internacional. Né? Ó, essa outra aqui já é um tema nacional da novela Roda de Fogo,
grande Tarcísio Tarcísio Meira Meira. na capa. Que clássico, Márcio. Né? Então... Opa, agora... Agora isso aqui não pode faltar, agora não né? pode faltar. Esse disco aqui me acompanhou também boa parte da minha adolescência, da minha juventude. O The Wall, álbum duplo do Pink Floyd, né? Isso aqui, para quem gosta de música boa... Música de verdade. Tem que ter na coleção. Esse aqui tem que ter um trabalho maravilhoso, que depois também foi feito o filme, né? Exato. Vamos fechar? Vamos continuar. Qual é o próximo? Uma outra coletânea, Flipper Hits 2. Essa aqui também marcou época, né? Pelas músicas, tem música ganhadora de Oscar. Enfim, isso aqui também fez parte da minha vida. Já encontrei muitos outros colecionadores que têm isso aqui como xodó na sua coleção. É um disco assim muito... Temos esse aqui da banda Trio, que, como diz um amigo meu que é alemão, Márcio, não é trio, é trio. Né? Sucesso no mundo todo. Isso aqui também naquela época era um disco que vendeu muito bem. E pegamos aqui... Eu tenho esse. Esse? Esse, Hathaway. Esse aqui eu trouxe para exemplificar o quê? Aquela época da transição. Esse disco aqui ele foi lançado na época que ainda estava sendo lançado o vinil, a fita cassete e o CD. As gravadoras nessa... Lançava o combo, né? Estava lançando o mesmo trabalho nas 3 mídias, né? Nas 3 mídias. E esse álbum aqui pegou essa fase, então é até meio difícil a gente achar assim ele em disco, porque tem muito em CD, né? Eu achei num acervo aqui em Criciúma esse toca-disco. Márcio, em cada vinil há uma história e, claro, que não podemos deixar a história do vinil morrer, né? Esse mercado agora está vindo com força, positivamente para vocês que colecionam, apreciam também, troca, vende. Tem algum disco assim que mais caro que tu pagou, que tu foi atrás, custou para conseguir? Tem. O disco mais caro que eu paguei até hoje foi R$700, tá? E é justamente aquele primeiro disco que eu ganhei quando eu tinha 12 anos, que eu ganhei de Natal. Aquele disco depois ele acabou desaparecendo da minha coleção e eu descobri que os próprios ex-integrantes da banda hoje em dia procuram pelo disco, que nem eles têm mais. Olha só. E eu tinha muita vontade de reaver, né, esse disco, e quando eu achei, a pessoa que tinha me cobrou R$700, eu paguei. E paguei achando barato ainda. Ô, Márcio, não sei se tu conhece o Zero Freitas, eu já falei com outros colecionadores aqui no nosso projeto Em Cada Vinil Há Uma História. O Zero Freitas, eu não sei se tu conhece, ele é um... Não sei se dá para dizer colecionador, eu acho que ele é um acumulador, porque ele tem mais de 6, 7 milhões de discos, é um galpão enorme. E ele conseguiu esses discos lá nos Estados Unidos, porque o pessoal na época, como ia botar fora, muitos queimavam, botavam fora, tinha muita gente também que doava para universidades. Uhum. Então ele conseguia fazer buscar esses discos lá dos Estados Unidos. É um estilo de colecionismo também, dentro do mundo do vinil, né? Que a gente que acumula demais, isso, né? Aí vão colecionando, não importa se vão ouvir ou não, vão colecionando. Já o estilo que eu pratico é assim, o que eu tenho na minha coleção é o que eu ouço. Hoje eu tenho em torno de 2.500 discos na minha coleção pessoal e eu tenho porque eu ouço eles, realmente. É apreciador do som analógico mesmo. Isso, exatamente. E aí também a questão de valores, né, que você recém falou, por exemplo, discos de época que nós temos para vender hoje na Discografa Brasil, para o pessoal ter uma noção, ter uma base, discos a partir de R$10. Sim. De R$10 a R$200. Certo. Esse é o valor dos discos de época que nós temos hoje à venda. Passou de R$200 para disco de época, já começa assim, ou ele é importado, ou é um disco considerado já um tanto raro pela tiragem que ele teve, ou por outras questões, né? Mas assim, a média é essa aí. A partir de R$10 até R$200, normalmente é o que você vai pagar por um disco de época. Recentemente agora foi leiloado, não sei se chegou a ver, o primeiro, o 001 dos Beatles, da capa branca, né? Do disco branco. O cara pagou uma fortuna pelo disco. Ele tava, mais de 200 milhões, eu acho. Sim, estava sendo considerado, né, o disco mais raro. Mais caro do mundo. Né? Sim, aí tem aqueles... Imagina a primeira edição, 001, primeira ali. Aí tem os casos especiais, né? Como eu disse, que aí
Aí esse disco pode custar 5 mil, 10 mil, 100 mil, até milhões, né? Márcio, muito obrigada por ter participado do nosso projeto, de ter vindo de Tubarão até Criciúma, nos estúdios da Monte Carlo FM em Criciúma, para contar um pouquinho da tua história com relação aos vinis, aos LPs, né? E nos conta uma coisa, onde fica a tua Discografa Brasil Tubarão? Fica no centro? Qual é o endereço? A Discografa Brasil, como eu não tenho uma loja física, né? Mas funciona como se fosse, Sim. É na minha casa mesmo, tá? Eu tenho um espaço lá, onde é a minha oficina, que tem pessoas que dizem que é o meu laboratório, né? Certo. E é na minha casa mesmo, eu disponibilizei um espaço que é onde eu trabalho. E tive que disponibilizar um espaço também para expor os discos que estão à venda, porque mesmo não tendo a loja física, o pessoal vai lá. Tem Instagram, redes sociais? Sim, temos. O nosso Instagram é o @discografabrasil, Brasil com Z, tá? Não por americanizar o nome, como meu sobrenome é Brás com Z, então ficou Brasil com Z. O Face também, é Discografa Brasil. Telefone para contato, para quem quiser e tiver interesse em restaurar, tem vinil que está prejudicado, está largadinho, tá? E o Márcio, então, pode fazer esse trabalho de restauração do seu vinil. Qual é o telefone, Márcio? O nosso WhatsApp é o 48 998 59 1788 e ficamos à disposição aí. Como você disse, quem tiver realmente aquele acervo que está lá parado, seja um disco, ou seja 500 discos, a gente vai deixar novinho de novo funcionando. Tá certo. Márcio, mais uma vez, obrigada. Em cada vinil há uma história, projeto da Monte Carlo FM, que você vai acompanhar tanto na programação da rádio, como também no portal SC Todo Dia e no nosso Instagram, no @Rádio Monte Carlo FM. Quer participar? Coleciona? Aprecia vinil? Entre em contato com a gente no número 48 991 89 6775. Até a próxima edição.